Olá, sejam bem-vindos à nossa roda de conversa sobre os núcleos sociais do Instituto Jarita Vidjaya, o núcleo social constelar com as constelações familiares e o núcleo transformar com o coach. Então, deixa eu me apresentar. Sou Andréa Marangoni, sou terapeuta integrativa, sou mestre de Reiki, sou consteladora e familiar e também eu sou apômetra. E trabalho também com terapias florais. E, além disso, eu trabalho com outras ferramentas também. E hoje eu gostaria de convidar a Marli para falar um pouquinho dela e depois nós iremos falar o que é os nossos núcleos e como são os atendimentos. Marli, seja bem-vinda. Obrigada, Andréa. Olá, pessoal. Eu sou a Marli, eu sou do núcleo Transformar e trabalho com a ferramenta do coaching. Além disso, eu também faço outros tipos de trabalho, como personal organizer, também trabalho com marketing, trabalho como um brechó de moda sustentável, e é isso. Vamos lá, Andréa. Então, vamos falar do meu núcleo social constelar. Trabalhamos online, tanto eu quanto a Marli, mas eu gostaria de falar um pouquinho o que são as constelações familiares, pois muitas pessoas ficam interessadas, mas não sabem bem o que é. Então, constelação familiar é uma terapia breve, que você vai fazer só uma sessão por tema, não é necessário fazer várias sessões, nesse caso, e você vai estar trabalhando com um tema específico. Por exemplo, conflitos familiares, pode ser de repente algo relacionado à sua profissão, à parte de prosperidade, parte financeira, entre outros temas. E também autoestima, depressão e também ansiedade, e aí vai. Então, o que a gente faz? A constelação familiar, que foi criada por Bert Hellinger, que foi um alemão que ele, ele que transformou o mundo com várias ferramentas que ele trouxe, incluindo dentro da constelação familiar, ele trouxe para nós essa ferramenta quando ele trabalhou com como posso dizer, com as tribos Zulus lá da África. Ele ficou lá em torno de 16, 17 anos, ele era um padre católico, e quando ele retornou para a Alemanha, logo depois, quando ele fez 25 anos de trabalho para a igreja, ele saiu, ele se aposentou e resolveu ser psicanalista, desculpa, psicanalista, e ele também foi atrás de outras ferramentas. E ele trouxe na sua bagagem a experiência que ele teve com a tribo Zulu. O que eles faziam lá? Quando tinha alguém dessa tribo, tinha algum conflito, algum problema, eles colocavam essa pessoa no centro da tribo e eles trabalhavam aquele problema específico daquela pessoa. E eles entravam num consenso. Basicamente seria isso. E nós trabalhamos hoje, aqui no caso, eu trabalho com os bonecos, e esses bonecos, eles vão representar um ente querido da sua família. Então, por exemplo, você gostaria de falar sobre conflitos com papai ou conflitos com mamãe. Então, eu vou pedir para você escolher um boneco que te represente, um boneco que represente sua mãe, seu pai, outras pessoas da família, e nós trabalharemos o seu tema específico com esses bonequinhos. Basicamente seria isso. No caso também, a constelação, o que é uma constelação? Como eu disse, ela é uma terapia breve. E você, além de trabalhar com esses temas, você vai estar trabalhando também com 3 ordens do amor, como o Bert Hellinger dizia, e nos diz, porque ele tem vários livros falando sobre isso. Então, essas 3 ordens do amor
basicamente é o pertencimento, a hierarquia, quem chegou primeiro no sistema, e também o dar e receber. O pertencimento significa que todos nós temos, ah, podemos participar, nós temos o direito de participar do núcleo social, aliás, do núcleo não social, mas esqueci agora, gente, desculpa, do núcleo da familiar. A gente está aqui no núcleo social e eu acabei me enrolando. Então, mas é isso, do núcleo familiar, porque você teve um pai, teve uma mãe. Mesmo que eles não ficaram muito tempo, ou de repente eles são casados até hoje, não importa. Você tem pai e tem mãe, senão você não estaria aqui. E por conta disso, às vezes a gente tem alguns problemas até familiares por conta disso. Ah, meu pai nos abandonou, de repente ele morreu muito jovem, ou eu nunca, eu tive a minha mãe, mas só que também fui abandonado, ou fui de alguma forma, eu tive conflitos com ela porque ela era muito rigorosa, ela era narcisista, e isso pode sim impactar. E às vezes a gente quer excluir essa pessoa da nossa vida, só que a gente não consegue. E quando a gente faz isso, vários conflitos acontecem na nossa vida por conta dessa exclusão. Às vezes são pessoas que até lá do passado que foi excluída por algum motivo e vai fazendo sintoma até hoje em nossas vidas, porque o que acontece? Essas pessoas, quando são excluídas, de alguma forma o campo ele quer trazer para você um lembrete, olha, está acontecendo isso, olha, você esqueceu inconscientemente, né? Você está esquecendo de alguém. E isso pode vir quando, por exemplo, tem alcoólatras na família, quando tem dependentes químicos, quando alguém sofre problemas financeiros recorrentes e assim por diante. Então, isso pode haver correlação, vamos dizer assim, com esse pertencimento da pessoa que foi excluída. Então, todos nós temos o direito de pertencer a um sistema. Não podemos ser excluídos, nós e nem outras pessoas. Podemos até não aceitar o que a pessoa fez, mas, independente disso, ela faz parte do sistema. A outra ordem do amor é a hierarquia, quem chegou primeiro no sistema. Então, mamãe e papai, um dia, eles saíram do sistema de origem deles para formar esse sistema familiar. Mesmo que eles ficaram assim por poucas horas, eles, de alguma forma, eles disseram sim à vida e você está aqui. Basicamente seria isso. Então, quando você está nesse sistema, papai e mamãe, eles chegaram primeiro. Depois vem você, vamos supor que você seja o filho ou a filha mais velha. Então, chega você, chega o seu irmão, e cada um tem um lugar nesse sistema. Então, papai e mamãe, depois vem o primeiro filho, e cada um tem uma hierarquia mesmo. Então, respeitar essa hierarquia faz todo bem para a nossa vida, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando a gente se coloca no lugar acima do outro, como que é acima do outro? Vamos supor, mamãe ou papai eles já tem uma certa idade e você começa a fazer coisas para ele. Não que nós não podemos ajudar nossos pais, mas às vezes a gente se sente maior do que eles, como uma inversão de papéis. E isso pode nos prejudicar, porque nós não temos força suficiente para estar levando esse peso, vamos dizer assim, porque eles têm condições, porque eles são maiores, eles têm mais força, mas só que quando a gente inverte esse papel, fica muito pesado para a gente. Então, a gente acaba não conseguindo viver a nossa vida adequadamente, com harmonia. Então, vamos ver se faz sentido para vocês. E a terceira ordem do amor é o dar e receber. Então, muitas pessoas têm dificuldade de receber. Às vezes, doa-se demais. E às vezes, até no relacionamento de um casal, quando um dá mais que o outro, quando ele, por exemplo, você vai
dando joias, vai estar dando carro, imagina, você tá, cada um de nós temos, é como se fosse um caminhãozinho, você vai colocando bastante areia, chegando um momento que se você não, se eu está recebendo, isso vai ficar pesado para você também. De alguma forma, às vezes não é na mesma moeda, mas de alguma forma você precisa fazer algo para o outro, para que equilibre essa união, essa situação, vamos dizer assim. Então, basicamente seria isso. A gente trabalha com as 3 ordens do amor, de Bert Hellinger, e para trazer a melhor solução possível para aquele tema naquele momento. Então, a constelação, até sempre digo que, por vezes, até acontece de você sentir que, nossa, eu fiz a constelação e de repente começou a andar a minha vida. Teve até um caso de uma senhora que ela fez a constelação, ela estava em busca de emprego, ela falou assim, isso foi no sábado, e na segunda-feira seguinte, ela passou mensagem para mim e falou assim: olha, eu recebi um chamado aqui de uma empresa para fazer uma entrevista. E daí, passado um tempinho, ela falou, no mesmo dia, ela falou assim: olha, já recebi um segundo chamado. Então, veio rápido para ela também. Então, pelo menos começou a movimentar, porque ela também ela estava mais aberta, vamos dizer assim, para que isso acontecesse. Então, a gente conseguiu, mas eu falo sempre que pode demorar um pouquinho mais. A constelação, ela pode demorar, de repente, 6 meses para que o campo se assente, o campo de memórias da nossa família se reorganize, para que você consiga chegar naquela solução realmente efetiva. E eu falo sempre, falado sempre que pode demorar até 2 anos para que aquele tema seja restabelecido. O que você veio buscar nessa constelação, ou seja, a constelação vai estar trabalhando para você com o seu campo, vai organizando o seu campo de memórias, o campo de memórias da sua família, para que você possa chegar à melhor solução daquele tema, mas você precisa também fazer o movimento, porque às vezes a pessoa terceiriza e fala assim, não, eu fiz a constelação e aí? Eu acho que isso não vai acontecer nada, não. Ou começa a colocar vários empecilhos, ou começa a colocar dúvidas, e isso pode prejudicar o bom andamento vamos chamar assim, de reorganização do campo. Eu estou tentando explicar da melhor forma possível, da forma que eu aprendi antes de ser consteladora, antes de fazer o curso, que eu estudei um pouquinho, fui atrás, e a melhor forma que eu entendi, e eu espero que tenha feito sentido para vocês. Caso não tenha feito sentido, entre em contato, eu tento explicar da melhor forma possível até a gente chegar no consenso. Marli, você gostaria de falar como que é o seu núcleo? Sim. O núcleo transformar, então, ele é um processo do coaching. O que é o coach? A gente sempre fala que é uma ferramenta de acelerador de resultados. Por quê? Porque o coach, ele funciona de que forma? São sessões, ele pode ser feito de 1 a 12 sessões, né? Normalmente, dependendo da pessoa, até no caso, como a Andrea falou aí, de estar aberta, se a pessoa está aberta, às vezes, com uma sessão, ela já tem resultado. Então, depende muito de como a pessoa está, em que estado ela está. Então, o coach, ele pega aí a situação que você está hoje para te fazer uma trajetória, traçando metas e objetivos aonde você quer chegar. Só que o mais legal de tudo é o quê? É que nós trazemos para o presente aquilo que você almeja no futuro. Para quê? Para que ele seja trabalhado aqui no presente e só assim você pode ter resultado, né? Não adianta você só ficar mentalizando, querendo algo, se você não cria uma estratégia e começa a ir em direção. E, da mesma forma, esse resultado, muitas vezes, tem pessoas que fazem as 12 sessões e não tem resultado nenhum. Mas por quê? É culpa do coach? Não,
é muitas vezes porque a pessoa ela não se empenhou, ela não fez a parte dela, porque caminhamos juntos, né? Como constelar, também o coach, nós caminhamos junto com a pessoa. Então, se a pessoa não se predispõe, se ela não se abre para essa mudança de hábito, essa mudança de pensamento e de mentalidade e tudo mais, é muito difícil de ter um resultado. Então, no coach é a mesma coisa. Funciona? Sim, funciona o coach, funciona o constelar, mas funciona se você fizer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, não dá para fazer milagre, a gente não é milagreira, não tem varinha aqui, não somos fadas, então não tem como fazer, trazer esse resultado para você. Outra coisa interessante que a gente trabalha também é a questão das crenças, porque são justamente elas que muitas vezes nos bloqueiam de ter resultado, porque muitas vezes isso vem lá de trás também, do pai, da mãe, da infância, de como você viveu, o que você viu, o que você sentiu. Isso você traz para o seu dia de hoje. Parece que não, mas isso fica no subconsciente, e aí, sem querer, muitas vezes, inconscientemente, você tem atitudes de crenças negativas, você tem atitude de se achar incapaz, de achar que você não pode, que você não merece, e muitas vezes isso vem lá de trás. Então, é feito todo um trabalho aí para você ter essas crenças mudadas para crenças positivas, né? Quando a gente fala de crença, não é de religião nem nada, mas é daquilo que você acredita que está dentro de você. E também, o meu atendimento também é online, né? Porque o nosso núcleo do Instituto Jarita Vijaya, ele funciona totalmente online e funciona muito bem da mesma forma que o presencial. Mas o nosso trabalho é feito, por enquanto, no online. Então é isso. Andréia? Então, até em complemento ao que a Marli falou, e eu acabei esquecendo de falar também, a constelação, ela trabalha também com os padrões repetitivos e também com as crenças limitantes, algo que vem, pode ser da nossa vida mesmo, no nosso cotidiano, mas também o que nós aprendemos com a nossa família, com nossos pais, nossos avós, e que às vezes vem de geração em geração, e isso impacta na nossa vida. Por exemplo, vamos supor que vovô teve um problema financeiro lá no passado, e isso foi passando de geração em geração, sempre a escassez. Ou pode ser o contrário também, de repente o avô muito, muito próspero, ele conseguiu se reerguer, de repente, depois de uma guerra, e isso ele foi passando adiante para a família, essa bênção, vamos dizer assim. E isso foi passando, lógico, não seria um conflito, mas seria um padrão repetitivo até adequado, vamos dizer assim. Mas por muitas vezes a gente tem esse padrão repetitivo desses conflitos, exemplo, quando ah, alguém da família, vamos supor, eu não sou casada, eu me separei, um exemplo, né? Me separei, minha mãe também teve um problema, ela se teve que separar, minha avó também, e a gente vai buscando lá atrás quem foi a primeira pessoa que teve esse conflito, para que possamos honrar essa pessoa, pedir que ela abençoe você, no caso, e que você peça também permita que você possa fazer diferente. Então, para que você possa fazer diferente do que ela, para que você tenha, no exemplo que eu estou dando, tenha um relacionamento mais saudável e mais feliz. E eu acho que seria isso, Marli. Então, vamos falar dos nossos núcleos. O Instituto Jarita Vijaya tem 5 núcleos sociais. Nós estamos falando de 2 deles, que no caso é o constelar e também o transformar. Mas nós temos também o florescer, com os florais de Saint-Germain. Nós temos também das psicólogas e da psicanálise, e nós temos também o núcleo de apometria, que eu também faço parte. E esses núcleos, a ideia desses núcleos sociais é para levar a terapia para todas as pessoas, principalmente as pessoas que talvez não tenham um poder aquisitivo, para que
possa pagar um tratamento com um psicólogo, ou com uma psicanalista, ou com um terapeuta, porque a ideia é trazer com um custo-benefício, vamos dizer assim, para um poder mais aquisitivo melhor. Não sei se ficou claro. E as nossas inscrições estão abertas desde o dia 23 e vão até o dia 30, ou é 31 desse mês? 31, né? Esse mês tem 31. Então, dia 30, do dia 23 até o dia 31, nós teremos as inscrições para os nossos núcleos sociais. Na verdade, nós temos uma triagem, porque cada núcleo tem uma quantidade de vagas limitadas. No caso do Constelar, tem 8 vagas, da Marli, 17 vagas, né? 17, do Florescer tem 35, os demais já não lembro. Eu lembro da apometria, logicamente, que são 12. E cada núcleo tem uma forma também de trabalhar, mas o princípio é esse: você faz uma inscrição, vai ter essa triagem, e depois dessa triagem, a equipe entrará em contato com vocês para estar agendando a sua terapia. Então, no caso, o seu atendimento. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Marli, a respeito disso? Seguir as nossas redes sociais, né, André? No caso da minha, do coach, é Marli Pires Oficial, e tem também a minha página da Personal Organizer, que é @Pires Organizer. E o seu, André? Então, no Instagram, eu estou como andie.marangoni, e eu também tenho o Facebook, que é o Andrea Marangoni. Mas também, se você quiser saber um pouquinho mais, nós temos aqui o nosso WhatsApp. No caso, o DDD é 11 94884 4357. E também você que está nos ouvindo agora, nos assistindo agora, pode também curtir, se inscrever no canal lá do YouTube do Instituto Jarita Vidjaya. Então, é só procurar e que nós estaremos à disposição para vocês. Então, gostaria de falar considerações finais, Marli. Eu quero agradecer, então, e espero que vocês possam compartilhar isso para o maior número de pessoas que estão necessitando. A gente sabe que a pandemia realmente fez aí com que muitas pessoas necessitassem de tratamentos diferenciados, psicólogos, florais e etc. Então, esse instituto ele vem justamente a calhar aí nesse momento para trazer essa ajuda social. Então, compartilhem também para amigos, colegas, para que eles também possam aproveitar. Então, é só isso. Obrigada. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e te levar um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência e também poder ajudar o maior número de pessoas. Então, muito obrigada e até mais. É.